Meus amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de convidá-los, irmãos, para que hoje nós pudéssemos abrir a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, no capítulo 2. Nós meditaremos do versículo 1 ao versículo 11 deste livro, o livro do pregador, o livro do Eclesiastes, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 11, que diz assim: Disse comigo mesmo, ou seja, Salomão, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. O riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do sol, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandecei-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. Isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Amém. Vamos orar, irmãos? Vamos pedir a Deus sua graça, a sua luz para este momento em que a sua palavra vai ser exposta, a fim de que o nosso coração receba ela como a autoritativa, inerrante, perfeita palavra de Deus para as nossas vidas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer pela leitura da tua palavra e desde já pela exposição da mesma. Fala conosco, Senhor. O desejo do nosso coração é que o Senhor destape os nossos ouvidos, a fim de que possamos ouvir a tua voz por meio da exposição da tua palavra. É assim que nós te oramos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, por mais estranho que possa parecer, você, por mais pobre que você ache que seja, você é bem mais rico do que a maioria das pessoas que já viveram antes de você. Sim, você tem muito mais possibilidades de prosperar e você tem muito mais recursos do que os seus antepassados há séculos atrás. Basta você fazer uma breve análise da história e você verá que a humanidade ela sempre foi marcada por uma desigualdade social e econômica muito grande, de maneira que a pobreza sempre foi uma realidade muito presente dentro da vida da maioria das pessoas. Atualmente, é fato que ainda existe muita desigualdade social, ainda existe muita pobreza, mas nunca houve tanta prosperidade no mundo como nos últimos 2 séculos e meio. E o fato, irmãos, é que a prosperidade financeira que visitou o mundo nos últimos 2 séculos e meio trouxeram muitos benefícios
para a humanidade. Com a prosperidade financeira, por exemplo, você tem uma educação melhor, você tem uma saúde melhor, você tem uma governança melhor e tantas outras coisas que eu poderia citar aqui. Contudo, por outro lado, a prosperidade financeira também ela veio acompanhada de muitos malefícios. E um dos grandes malefícios, irmãos, que a prosperidade material nos trouxe foi justamente o amor por este mundo. Sim, permitam-me explicar. O dinheiro, ele fez com que nós experimentássemos algumas coisas que os nossos antepassados não experimentaram. Ou se experimentaram, não experimentaram com o mesmo grau que nós experimentamos hoje. Porque hoje em dia, nós compramos e vestimos roupas muito mais do que os nossos antepassados. Hoje em dia, nós temos uma diversidade muito maior de comida do que os nossos antepassados tiveram. Nós temos também opções de viagem com muito mais conforto e com muito mais rapidez para muitos mais lugares e bem mais distantes que os nossos antepassados tiveram. Nós temos muito mais entretenimento do que a grande maioria das pessoas que viveram em séculos atrás. E foi desse modo, irmãos, que a prosperidade nos proporcionou prazeres que nos tornaram pessoas cada vez mais apegadas a esse mundo. E nesse ponto, eu quero deixar aqui bem claro que eu não estou me referindo apenas aos ímpios, no sentido de que os ímpios, por causa da prosperidade deste mundo, eles estão mais apegados a este mundo. Eu estou também incluindo aqui crentes, porque boa parte dos crentes hoje em dia, irmãos, não anseiam tanto pelo paraíso restaurado, porque esse mundo se tornou um pequeno paraíso para eles. A grande questão é, será se esses prazeres que o mundo oferece podem satisfazer os nossos corações? Será? Será que o bem-estar oferecido por esse mundo pode produzir uma felicidade duradoura em nossos corações? Será? Eu não estou questionando se devemos ter prazer aqui nesse mundo. Nem muito menos estou dizendo que isso é pecado. Mas eu estou perguntando, será que o prazer pode nos trazer verdadeira satisfação e duradoura felicidade pelo prazer em si mesmo? Será? No texto que nós lemos, o grande rei Salomão, o rei mais rico que Israel já teve, ele compartilhou a sua experiência conosco a esse respeito. Salomão, aqui nesse texto, ele revela que houve um momento em sua vida em que ele se tornou, digamos, um hedonista experimental. Ou seja, alguém que buscava a experiência do prazer como sentido para a sua vida. Ele procurou no prazer um sentido para a sua existência. Houve um dia em que o tão poderoso e rico rei Salomão, ele resolveu usar a sua prosperidade para testar o prazer em várias áreas e ver o que é que o prazer poderia lhe proporcionar. Se de fato o prazer ou os prazeres que o mundo oferecem podem de fato satisfazer o coração de uma pessoa. E é isso que ele diz aí no versículo de número 1. Por favor, volte seus olhos aí para o versículo 1. Veja o que é que Salomão diz. Ele disse assim: disse comigo mesmo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade. Só até aqui. Aqui, Salomão, nesse versículo, ele está falando sozinho. Ele está fazendo uma espécie de monólogo. É uma conversa do coração. Não tem muitas vezes momentos na vida em que a gente conversa só, que a gente fica refletindo tão alto que a gente começa falando sozinho, não é? É isso que Salomão aqui está fazendo. Ele está conversando consigo mesmo.
e ele chegou num ponto em que ele decidiu experimentar algo. Essa palavra provar aqui no versículo 1, quando ele diz eu te provarei, essa palavra provar aqui no texto tem um sentido de experimentar. Ou seja, ele está tentando aprender algo por experiência própria. O que é que ele desejava aprender? O que é que ele desejava experimentar? Ele queria experimentar os prazeres da vida. Ele queria testar se de fato esses prazeres poderiam trazer verdadeira satisfação e duradoura felicidade no coração. Era isso que ele procurava. E antes que qualquer um de nós chegue à conclusão apressada e equivocada a respeito dessa experiência de Salomão, o próprio Salomão nos informa o resultado desse teste, dessa experiência, no finalzinho do versículo 1. Diz assim, o finalzinho do versículo 1. Mas também isso era vaidade. De acordo com Salomão, irmãos, o prazer, ele não satisfez a sua alma. Porque, de acordo com Salomão, essa busca que pelo prazer, e o prazer em si mesmo, de acordo com Salomão, era uma vaidade. Ou seja, é algo que vai, é algo que passa, é algo temporário, é algo efêmero. De acordo com Salomão, o prazer, ele não passa de uma fumaça que logo se dissipa e logo a pessoa fica sem nada. Irmãos, o que Salomão está dizendo é que quando os prazeres do homem acabam, existe um vazio na sua alma. E ele vai aqui nos compartilhar um pouco da sua experiência, mostrando os vários locais onde ele procurou o prazer. Se você ler comigo, conforme vamos expor, do versículo 2 até o versículo 8, Salomão ele vai listar 5 prazeres em que ele procurou em vão a felicidade, a verdadeira satisfação para o seu coração. O primeiro prazer que ele procurou para satisfazer o seu coração está aí no versículo 2, que é a comédia. Veja só, versículo de número 2. Diz assim: do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Irmãos, o primeiro local que Salomão ele procurou satisfação foi a comédia. Quando as pessoas elas ficam entediadas, elas geralmente procuram algo que as faça rir. Elas assistem algum vídeo engraçado no YouTube, ou então elas vão assistir alguma comédia no cinema, ou então vão em um circo, ou então ligam para algum amigo engraçado, ou vão na casa dele. Ou seja, elas fazem qualquer coisa que as faça rir. E Salomão também tentou esse tipo de coisa aqui. No entanto, isso não trouxe para Salomão nenhuma satisfação duradoura. Leia novamente o texto. Ele diz assim: do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? De acordo com Salomão, segundo Salomão, muitas comédias não passam de uma loucura. E loucura aqui, irmãos, não se refere a uma deficiência mental, mas a uma perversão moral. Sim, porque muitas vezes, irmãos, algumas risadas que as pessoas dão são moralmente perversas. Não é todas as risadas que as pessoas dão que são perversas, é claro. Existe um tipo de riso alegre que, inclusive, traz glória a Deus. O livro de Provérbios, no capítulo 31, fala a respeito disso. Mas o fato, irmãos, é que existem muitas piadas hoje em dia que são piadas frívolas, são piadas cínicas, são piadas sarcásticas, e muitas delas são cruéis. E, por sinal, irmãos, vocês já perceberam como atualmente a maioria das comédias envolvem, de alguma maneira, uma degradação do próximo? Vocês já perceberam isso? Vão em um circo,
Vejam as piadas que os palhaços eles contam no circo, ou as brincadeiras que se fazem ali. No fundo, existe alguma degradação do próximo. Por exemplo, também, um dos desenhos animados mais famosos na minha infância era o Pica-Pau. E o Pica-Pau é uma comédia muito louca, porque o Pica-Pau ele ensina em todos os episódios que para você se dar bem na vida, você tem que trapacear alguém, você tem que enganar alguma pessoa, você tem que burlar um homem, você tem que fazer algo que engane as pessoas. Mas a Bíblia ensina, irmãos, que o nosso riso deve ser um reflexo não da degradação do próximo, mas um reflexo do nosso regozijo na bondade de Deus. E não algo que esteja à custa das outras pessoas. Entenda uma coisa, irmão. A vida não é uma piada. A vida é uma dádiva de Deus, na qual devemos usá-la para amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E não para que nós venhamos a pecar contra Deus e degradar o nosso próximo. Por isso, Salomão, ele procurou na comédia prazer e satisfação para o seu coração. E ele entendeu que, muitas vezes, esse prazer da comédia envolvia loucura e que degradava o próximo. Ele não encontrou satisfação na comédia. O segundo local onde Salomão procurou satisfação foi no alcoolismo. Isso vai ser mostrado no versículo 3. Porque o álcool, ele sempre foi um instrumento muito popular na busca pela alegria. As pessoas sempre tentaram fugir dos seus problemas bebendo uma garrafa de álcool. E Salomão, ele fez uso desse expediente. Veja só comigo o versículo de número 3. Diz assim, o versículo de número 3. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Salomão aqui, irmãos, ele fala que abusou do álcool. E da mesma maneira como Salomão, ele abusou do álcool, muitas pessoas hoje em dia abusam das drogas e também das bebidas. E em vez de receber o vinho como um presente de Deus e beber este vinho com moderação e com ações de graças a Deus, Salomão aqui nos conta que ele consumiu esse vinho com um prazer egoísta. Assim como muitas pessoas hoje em dia, Salomão ele começou a consumir o vinho de uma maneira moderada. Ele diz que regeu com sabedoria no começo. Ele não queria ser um alcoólatra. Ele era apenas um apreciador do vinho. Até que um dia, de tanto aumentar o seu consumo, ele se tornou um viciado. E nós, hoje em dia, irmãos, passamos por muitos bares em nossas cidades e nós vemos as pessoas se esforçando para serem felizes. Encontramos pessoas, hoje em dia, nos bares, rindo, tentando desesperadamente serem felizes, como se a companhia de algumas pessoas que são vazias e corpos de cervejas que também são vazios pudessem, então, trazer sentido à vida. Mas quem busca a felicidade na bebida, descobre, depois de algum tempo, que o que há no fundo de uma garrafa não é a alegria, mas é a decepção. O que é que acontece com uma pessoa que geralmente está ligada ao álcool? O casamento é destruído, os filhos tornam-se revoltados, a família ela é coberta de um manto de tristeza e de dor. O vício, ele aprisiona sem dó alguma o indivíduo. A alma fica coberta pelo manto da lágrima, da tristeza, do remorso.
As alegrias do álcool, meu irmão, entenda uma coisa, elas são curtas demais para satisfazer o coração. E foi isso que Salomão entendeu. Ele entendeu, em primeiro lugar, que a comédia, ela não trazia satisfação ao coração. Em segundo lugar, que o álcool também não trazia satisfação ao coração. Em terceiro lugar, ele procurou o prazer nos bens materiais. Se você ler comigo o versículo 4 até o início do versículo 8, você verá que Salomão procurou prazer e satisfação em bens, além do vinho e da comédia. Salomão buscou prazer na construção de uma linda casa cercada de jardins magníficos. Veja só o versículo 4 até o versículo de número 6. Veja só a casa que ele construiu. Ele diz o seguinte: empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Irmãos, esses 3 versículos, eles só comprovam aquilo que o restante da Bíblia fala a respeito de Salomão. Salomão, ele foi um grande construtor. Salomão, ele projetou e construiu palácios, construiu vinhas, ele construiu pomares. E note aqui que nesses 3 versículos tudo é mencionado no plural, para demonstrar o quão grande construtor ele é. Ele construiu casas, vinhas, jardins, árvores, açudes. E esses projetos eram tão grandes que apenas um homem muito rico e muito poderoso poderia empreendê-los. Na verdade, se você lê com calma esses 3 versículos, você tem a impressão que está diante de um segundo jardim do Éden. Especialmente quando aqui Salomão cita que ele teve várias árvores frutíferas, igualzinho ao que diz lá em Gênesis 1, 29 e Gênesis 2, 9. E o melhor de tudo na cabeça de Salomão, tudo aquilo era para ele. A Bíblia descreve, portanto, essas casas que Salomão edificou, com esses jardins magníficos, como obras grandiosíssimas, mas não eram obras públicas, eram parte da residência particular de Salomão. Salomão, ele vivia luxuosamente no jardim do seu próprio prazer. Para construir tudo o que ele tinha, de acordo com o versículo 7, Salomão precisava ter muitos trabalhadores. E aí no versículo 7 ele diz o seguinte: versículo 7, comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa, ou seja, filhos de escravos. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Deixa aqui nos fala que Salomão, ele comprou muitos escravos e que seus escravos tiveram muitos filhos. E para alimentar todos esses escravos, Salomão precisava ter um grande rebanho. Ele possuía tantos animais, irmãos, que eram necessários diariamente, segundo o texto de 1 Reis, no capítulo 4, 10 bois cevados, 20 bois de pastos, 100 carneiros, afora veados, gazelas, coços e aves cevadas. Era muita coisa que a cozinha real produzia para sustentar e manter todos estes trabalhadores. O que demonstra que só uma pessoa extraordinariamente rica podia bancar isso tudo. E de acordo com o início do versículo 8, todo esse dinheiro para bancar esses trabalhadores vinham dos muitos impostos que Salomão cobrava. No versículo 8, início do versículo 8, Salomão ele diz: amontoei também para mim prata e ouro e tesouros dos reis e de províncias. Apesar dos palácios, dos ouros, dos carros e cavalos, Salomão, ele percebeu que no topo dessa pirâmide não havia felicidade. De acordo com Salomão,
Tudo isso era vaidade. Ele construiu muitas coisas, ele possuía muito bens, mas isso tudo era a vaidade, segundo Salomão, ou seja, algo passageiro, algo fugaz. Meu amigo, entenda uma coisa. Talvez você tenha a ilusão de que a felicidade está nos bens materiais. Talvez você ache que caso você tenha uma casa bonita, caso você tenha uma casa confortável, um carro do ano, ou aquele emprego tão cobiçado ou tão importante, você será então feliz. Mas deixe-me dizer algo. Não é pecado ter alvos financeiros, não é pecado ter alvos materiais, não é pecado ter alvos profissionais. Mas essas coisas sozinhas não lhe preencherão o vazio do seu coração, nem lhe tornarão uma pessoa feliz. O dinheiro não preencherá o desejo do seu coração, porque a verdadeira felicidade está em Deus. A verdadeira felicidade é uma felicidade relacional, é uma realidade que se dá apenas através de um pacto com Deus, de uma aliança com Deus. Feliz é o homem que conhece a Deus, feliz é o homem que confia em Deus, feliz é o homem que recebe uma vida nova, uma nova esperança, um novo nome. E não um homem que tem muitos bens materiais. Salomão procurou prazer e satisfação na comédia, no alcoolismo, nos bens, e ele não encontrou felicidade em nenhuma dessas coisas. O próximo prazer que ele vai procurar são as festas. De acordo aí com o restante do versículo 8, Salomão ele fazia festas para si, e eram festas pecaminosas. Veja só, versículo 8. De acordo com o versículo 8. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. De acordo com esse texto, irmãos, Salomão ele fazia festas particulares. E estas festas particulares, elas eram regadas à música e muito sexo. Música, ele sempre foi um prazer das pessoas, mas naquela época que Salomão vivia, era um prazer muito raro. Mas Salomão era tão rico, ele era tão influente, que ele podia trazer música para dentro da sua própria casa. Ele contratou corais inteiros para que pudessem cantar para o seu prazer. Mas não apenas isso. Em suas festas ele tinha sexo. O sexo sempre foi um prazer muito comum. Mas poucas pessoas desfrutaram na mesma medida do sexo como o rei Salomão. Aqui, Salomão, ele fala de muitas mulheres, mas lá no livro de 1 Reis, no capítulo 11, no início do capítulo 11, diz que Salomão, ele possuía 700 mulheres, 300 concubinas. Ou seja, Salomão, ele tinha mais parceiras sexuais do que qualquer homem daquela época podia sonhar. Ele podia passar com uma mulher diferente todos os dias e só repetir aquela mulher depois de 3 anos. Mas a despeito de tanto erotismo, a Bíblia diz que Salomão ele não encontrou a verdadeira alegria ali. O problema não eram as mulheres, o problema era ele mesmo. Porque Deus, ele não criou o homem para viver com muitas mulheres. Deus criou o homem para uma relação monogâmica. Deus criou um homem para uma mulher e vice-versa. A felicidade, portanto, não está nas aventuras sexuais. A felicidade está na fidelidade conjugal. Um homem, ele só é feliz quando ele devota amor, quando ele devota fidelidade, quando ele devota compromisso, quando ele devota respeito em sua vida inteira a uma única mulher, até que a morte lhe separe. Mas Salomão, ele foi um polígamo, e ele descobriu
que a poligamia não lhe traria felicidade. O quinto e último lugar onde Salomão procurou prazer foi no sucesso, de acordo com o versículo 9 e o versículo 10 também. Veja só, versículo 9. Salomão diz assim: engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Segundo o próprio Salomão, ele se tornou uma pessoa muito célebre, se tornou uma pessoa muito conhecida. Na verdade, se você ler a Bíblia, você logo descobrirá que ele se tornou o homem mais famoso de sua época. Ele era culto, ele era sábio, ele era eloquente. Se Salomão ele vivesse em nossos dias, sem dúvida alguma, o rosto dele estaria vez por outra estampado lá na capa da revista Caras. De tal sorte que ele era uma pessoa muito conhecida, ele era um sucesso naquela época. Se você continuar a leitura do texto, no versículo de número 10, você verá que sempre que Salomão via algo que ele desejava, ele pegava, ele comprava, ele produzia. Veja só o versículo 10. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. Isso era a recompensa de todas elas. De acordo com Salomão, não havia nada que lhe agradava, que ele negava a si mesmo. Ele fazia isso porque ele acreditava no fundo que ele merecia, ele trabalhava. Então ele dizia, eu mereço isso, eu trabalho muito, portanto isso é a minha recompensa, eu mereço. Mas irmãos, a Bíblia diz que isso é pecado. A primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 16, a Bíblia nos adverte contra a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. E Salomão ignorou isso tudo durante a sua busca pelo prazer verdadeiro. E quem sabe, meu irmão, você está procurando satisfação em ser reconhecido, em ser elogiado, em os holofotes se voltarem para você. Mas saiba que isso não trará felicidade para você. Certa vez, um famoso programa de TV americano entrevistou um famoso jogador de futebol americano chamado Tom Brady. Tom Brady, naquela época, ele estava no auge, ele era reconhecido e era um ídolo de muitos jovens americanos. Ele tinha acabado de conquistar o 3º Super Bowl, que é o maior campeonato de futebol americano que há lá nos Estados Unidos. Houve um certo momento que, durante a entrevista, que o próprio Tom Brady, ele indagou a si mesmo. Ele disse, por que eu tenho 3 taças de Super Bowl? E mesmo assim eu continuo pensando que existe algo mais me esperando lá fora. As pessoas olham para mim e dizem, olha aí o cara, as coisas para ele não podem ficar melhor, tudo dá certo para ele. E aí Tom Brady disse, eu alcancei a minha meta, eu alcancei o meu sonho, tudo aquilo que eu desejei na minha vida. Mas mesmo assim eu fico pensando, deve existir algo mais do que isso. Eu quero dizer, isso não pode ser tudo que a vida tem a oferecer. Foi isso que Tom Brady disse. E aí então o entrevistador perguntou, e o que seria isso que a vida quer lhe oferecer mais ainda? E aí Tom Brady disse, eu não sei, eu gostaria de saber. Eu gostaria de saber. Mas que lástima, irmãos. Aquele homem tão famoso, ele devia saber que a insatisfação com a vida, mesmo a vida do homem mais famoso, do homem que tem mais sucesso nesse mundo, na verdade é algo para se apontar de volta para Deus. Se todos os sucessos do mundo não conseguem satisfazer a alma dele,
Então ele deveria olhar para além deste mundo. Ele deveria olhar para o Deus que habita no céu. Aquilo que as pessoas desejam, aquilo que as pessoas desejam ardentemente, é algo que não pode se encontrar em realizações deste mundo, nem no sucesso nesse mundo. Na verdade, a nossa insatisfação nos ensina a nos voltar para Deus. E é isso que você deve imaginar quando tiver um vazio no seu coração. Mesmo depois de você receber todos os aplausos, mesmo depois de você ter várias pessoas ao seu pé, lhe elogiando e fazendo a sua vontade, e o vazio continuar a haver em seu coração, é hora de voltar os olhos para Deus, aquele que pode de fato lhe trazer a verdadeira felicidade. Nós vimos até aqui, irmãos, Salomão, ele procurando prazer e satisfação em 5 coisas: na comédia, no alcoolismo, nos bens materiais, nas festas e também no sucesso. Salomão foi feliz? Veja só a conclusão dele no versículo de número 11. Depois dele ter experimentado todas essas coisas, ele disse: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Segundo Salomão, irmãos, a procura dele foi uma vaidade. Foi igual a correr atrás do vento, em vão. Toda vez que você corre atrás de um vento, você nunca irá encontrá-lo, você nunca irá abraçá-lo. E certo estudioso, ele inclusive comparou a vaidade a uma bolha de sabão. A bolha de sabão, ela é bonita, ela é multicolorida, mas a despeito de tudo, ela é vazia e passageira. Assim também, a comédia, o riso é passageiro. O álcool também é passageiro. Os bens materiais são passageiros. As festas são passageiras. E o sucesso também é passageiro. De acordo com a Bíblia, irmãos, nós vivemos numa época, e eu gostaria de terminar minhas palavras aqui. De acordo com a Bíblia, nós vivemos numa época onde as pessoas elas são mais amigas dos prazeres que amigas de Deus. É isso que o apóstolo Paulo diz lá na sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo 3. A humanidade ela tem quase tudo hoje em dia para dar prazer, exceto aquilo que fornece o verdadeiro prazer e a felicidade duradoura, que é justamente a glória de Deus. Irmãos, o propósito das nossas vidas não é o prazer na comédia, não é o prazer no álcool, não é o prazer nos bens materiais, não é o prazer em festas, não é o prazer no sucesso, no sexo. O propósito das nossas vidas é o prazer em glorificar a Deus, como bem ensina o nosso breve catecismo de Westminster, que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E essa foi uma das razões pelas quais o livro de Eclesiastes foi colocado na Bíblia. Foi para nos convencer que nós não seremos felizes em funções dos prazeres que esse mundo oferece sozinhos. Deus, ele quer que sejamos felizes. Deus, ele não quer nos desencorajar a ficarmos deprimidos, mas ele quer nos levar de volta para ele mesmo. Porque quando nós encontrarmos a Deus, todas as outras coisas que sozinhas são vaidade, elas vão se transformar em prazeres do melhor tipo. Por exemplo, quando nós servimos a Deus e tememos a Ele e glorificamos a Ele, nós desfrutamos o prazer do riso como uma dádiva dele, não zombando de outras pessoas ou fazendo piadas vulgares delas, mas rindo de nós mesmos e das nossas limitações.
Nós também desfrutamos o prazer do vinho como uma dádiva de Deus, que, como diz lá o Salmo 104, que alegra o coração do homem. Nós também desfrutamos de nossas casas para o bem da nossa família e também para o bem de outros irmãos que porventura precisam ser hospedados nelas. Nossas casas não são para a nossa própria grandeza, são para o bem de outras pessoas. Nós desfrutamos o prazer de Deus também fazendo uma caminhada pelo parque ou plantando um jardim, entendendo que a criação, ela proclama e exalta a majestade de Deus. Nós desfrutamos do prazer também de Deus quando nós lembramos, sobretudo, de que Ele enviou o seu Filho para ser o nosso Salvador. E que esse Filho, ele resistiu a todos os prazeres desta vida para cumprir o propósito de Deus para a nossa salvação. Ele foi tentado em todas as áreas que Salomão ele foi tentado. Na comédia, no álcool, nos bens, nas festas, no sucesso, mas ele resistiu a todos estes prazeres e tentações. Ele resistiu. E ele foi crucificado, para que então, ressurreto, se oferecesse como fonte da nossa satisfação e da nossa alegria em Deus. A nossa alegria está em Cristo e nele somos satisfeitos em Deus. Que Deus nos ajude e nos abençoe, irmãos, para que nós lembremos que o propósito das nossas vidas é o prazer em glorificar o seu santo e excelso nome. Pai amado, muito obrigado, porque na tua destra há delícias perpetuamente. Obrigado porque nós podemos experimentar a alegria verdadeira neste mundo de tristezas, através desse relacionamento pessoal contigo. Ajuda-nos, ó Deus, a ter essa alegria transcendente, que vai além das circunstâncias, mas que passa pelo sofrimento, pelas circunstâncias difíceis da vida, crendo, ó Senhor, de que Tu faz o melhor para nós e que Tu estás conosco. Ajuda-nos, ó Deus, a crer nisso. Ajuda-nos, ó Deus, a encontrar alegria nas coisas simples deste mundo, lembrando sempre daquilo que Cristo Jesus fez por nós. É assim que nós te oramos, no santo e excelso nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Queridos, Deus os abençoe muitíssimo, que vocês tenham uma excelente semana debaixo da graça e da paz do Senhor. Amém.